Bom dia, queridos alunos do quarto ano, dia 9 de julho, quinta-feira. Vamos a mais uma atividade avaliativa, componente curricular e arte. Nós vamos estudar um texto sobre a artista Tarsila do Amaral, que vimos no último capítulo do apostilado de arte. Então, observe bem o texto, vejam a que gênero pertence. Logo após, através do texto, responder as questões. Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil, sendo que sua obra mais famosa, o quadro Abaporu, é ícone do movimento modernista nacional. Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886 em Capivari, interior de São Paulo. Passou a infância nas fazendas do pai, herdadas do avô que era milionário. A jovem estudou em boas escolas e concluiu os estudos na Europa. Sua ligação com a arte veio ainda na adolescência, em Barcelona, quando estudava no colégio interno e produziu a obra Sagrado Coração de Jesus. Ela estudou arte em Paris, na Academia Julian e na Emile Renard. Também conheceu Pablo Picasso, que foi um grande artista, aproximando-se do artista Fernand Léger, com quem aprendeu várias técnicas de pintura. Em 1922, Tarsila do Amaral conheceu o grupo que encabeçaria o movimento modernista brasileiro. Além dela própria, o grupo era formado por Anita Malfatti, Menotti Del Picia, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Foi em 1924, durante uma viagem a Minas Gerais, que Tarsila descobriu as cores vivas, as paisagens brasileiras, e assim iniciou uma fase de sua pintura conhecida como pau-brasil. Em outubro de 1926, ela se casou com Oswaldo de Andrade, e em 1928 ela pintou o icônico Abaporu, que significa o homem que come, dada de presente ao seu marido. Tarsila teve a sua primeira exposição individual no Brasil em 1929, no Rio de Janeiro. Foi declarada a pintora mais representativa da primeira fase do modernismo no Brasil. Por sentir muitas dores na coluna, em 1965 ela passou por uma cirurgia que, por um erro médico, a deixou paraplégica. Alguém paraplégico é uma pessoa que perde os movimentos, que não anda mais, às vezes fica inutilizada até mesmo de mover as mãos, os braços, as pernas. No ano seguinte, Tarsila perdeu sua única filha e se aproximou do espiritismo, ficando amiga de Chico Xavier. Tarsila faleceu em São Paulo em 17 de janeiro de 1973. Ela deixou diversos trabalhos espalhados pelo mundo e um legado que sempre será lembrado. Está disponível neste site este texto. As questões. Questão 1. O texto lido é marcar X somente na alternativa correta. Uma biografia, uma entrevista, uma reportagem. Questão 2. Na passagem, Tarsila do Amaral foi uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil. O autor do texto avalia Tarsila do Amaral
Define Tarsila do Amaral. Caracteriza Tarsila do Amaral. Então, o que vocês entenderam? Marque X na alternativa correta. Questão 3. O que significa dizer que o quadro Abaporu é ícone do movimento modernista nacional? Então, aqui vocês podem retirar também do texto a resposta. Questão 4. Tem os sinais de pontuação aqui. Com quem aprendeu várias técnicas de pintura, o termo quem refere-se ao Pablo Picasso, ao artista Fernand Léger, ao Oswald de Andrade. Então, qual deles? Questão 5. Tarsila do Amaral iniciou uma fase de sua pintura conhecida como pau-brasil, em 1922, em 1924 e em 1926. Questão 6. A identificação de Tarsila do Amaral com a arte aconteceu na infância, na adolescência e na vida adulta. As respostas estão no texto. Questão 7. Por um erro médico a deixou paraplégica. O vocábulo por indica a causa de Tarsila do Amaral ter ficado paraplégica. Finalidade de Tarsila do Amaral ter ficado paraplégica. A consequência de Tarsila do Amaral ter ficado paraplégica. Questão 8. Aponte o fato que evidencia a importância da arte de Tarsila do Amaral. A jovem estudou em boas escolas e concluiu os estudos na Europa. Tarsila do Amaral conheceu o grupo que encabeçaria o movimento modernista. Ela deixou diversos trabalhos espalhados pelo mundo e um legado que sempre será. Observe a obra Abaporu. Vocês vão receber no material a obra em preto e branco. Vocês podem pintar observando as cores no vídeo. Para a autora Tarsila do Amaral, relacionava essas personagens aos das histórias que as pretas velhas da fazenda lhe contavam repetidas vezes à hora de dormir quando era criança. O pé enorme compensa o precário assento em pose de pensador, capaz de tanta tristeza a ponto de atrofiar a cabeça e o braço que a sustenta. Imobilizado pelo desequilíbrio entre o gigantismo e o acanhamento, necessita do cacto e do sol para manter uma relação estável com o conjunto. Então, esta é a interpretação para ela. E para você? Descreva com poucas palavras a tua interpretação referente à obra Abaporu. Aqui vocês vão estar colocando o que vocês interpretaram desta obra. Estas são as atividades avaliativas para a arte. Boa sorte e até mais.